Eu queria então hoje convidar você para nós refletirmos, para nós meditarmos acerca da importância da oração. Eu queria falar sobre esse tema, porque nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão mais sensíveis à prática da oração. Mesmo pessoas que não são tão apegadas à religiosidade, a gente tem observado que neste tempo, em função da ameaça do coronavírus, elas estão mais sensíveis à questão da espiritualidade, elas estão mais sensíveis à prática da oração. E é interessante você ver como, num contexto de dificuldade, num contexto de tribulação, num contexto de dificuldade, num contexto de calamidade como esse que nós estamos vivendo, as pessoas realmente se tornam mais sensíveis. Mas eu gostaria de fazer uma abordagem hoje mais bíblica com a questão da oração, com a temática da oração. Eu queria compartilhar com você uma ótica bíblica sobre como a oração deve ser encarada, sobre como a oração deve ser tratada por nós. Inicialmente, eu gostaria de dizer a você que a oração nada mais é do que uma conversa com o nosso Pai Celestial. A oração é isso, é uma conversa com Deus. Mas eu tenho certeza que Deus tem muito para estar acrescentando aos nossos corações sobre este estudo hoje à noite. Então eu queria começar com você orando. Antes da gente entrar na explanação desse assunto propriamente dito, vamos orar. Onde você estiver, ore comigo. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade e oramos para que o Teu Espírito Santo esteja ministrando hoje aos nossos corações, para que a Tua palavra encontre, Senhor, espaço no coração de cada família e que todos nós possamos ser despertados espiritualmente, que todos nós possamos ser edificados e instruídos pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, ilumina, Deus, a nossa mente para que nós possamos entender a Tua revelação. Te pedimos isto em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, glória a Deus. Bem, como eu disse inicialmente, oração, este é o nosso tema. Oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Oração está diretamente relacionado ao diálogo com Deus, à conversa com Deus. Porém, ela não fica, oração, restrita apenas a isso aí. Ela não está, na verdade, restrita apenas a essa atitude de você conversar com Deus. Oração, à luz da Bíblia, ela vai muito mais além do que uma mera conversa com Deus. Oração na Bíblia está diretamente relacionado com relacionamento com Deus. Ou seja, quando você toma a atitude de se prostrar diante de Deus em oração, de se prostrar diante de Deus no seu quarto, onde quer que você possa estar, onde quer que você tenha oportunidade para isso, quando você toma a atitude de se prostrar diante de Deus em oração, você não está apenas executando ou desenvolvendo um diálogo com Deus, uma conversa com Deus. Mais do que isto, você está executando, você está exercitando, você está vivenciando um relacionamento, você está investindo em um relacionamento com Deus. Mas uma pergunta pode surgir: como nós podemos entrar em oração na presença de Deus? Veja só, Deus é tão grandioso, Deus ele é tão transcendente, Deus está tão distante de nós em relação à sua pureza, à sua perfeição. Eu e você somos tão limitados, eu e você somos tão pequenos diante da grandeza de Deus. Como nós podemos entrar em oração na presença de um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão santo, como é o Deus vivo, o Deus verdadeiro? Como isso pode acontecer? A resposta para isso é que nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Se Deus é realmente tão santo, se Deus é realmente tão glorioso, se Deus é realmente tão transcendente, se Ele está tão distante da nossa pequenez, da nossa humanidade, no que se refere à santidade, à pureza, é claro que nós não podemos entrar diante da sua presença de qualquer maneira, de qualquer jeito. Inclusive, abro um parênteses aqui para dizer a você que, independente da sua visão religiosa, você precisa entender, nós precisamos entender e aceitar a ideia de que Deus não pode ser adorado do jeito que as religiões determinam. Deus deve ser adorado da maneira, da forma e do jeito que Ele mesmo prescreveu.
do jeito que ele mesmo determinou. E a gente encontra a orientação para isso na sua palavra, que é a sua revelação escrita, que é a Bíblia Sagrada. Por isso que eu tenho dito que a Bíblia ela é uma carta que Deus escreveu para nós. Se você não ler a carta que Deus escreveu para você, você não vai saber quais são as orientações que Deus quer passar para você. Se você não ler a carta que o Senhor Deus enviou para você e para a sua família, você e a sua família vão ficar à margem do propósito de Deus. Vocês vão ficar de fora do entendimento, do conhecimento, daquilo que Deus quer compartilhar com você e com a sua família. Por isso que é importante você ler as Escrituras Sagradas. Por isso que é importante você ter acesso à revelação escrita de Deus. Tudo o que Deus desejou, tudo o que Deus determinou compartilhar conosco, Ele deixou escrito. Ele providenciou homens para que pudessem, mediante inspiração sobrenatural, mediante inspiração divina, mediante a ação do seu Espírito, registrar nesta coletânea de livros maravilhosas que é a Bíblia Sagrada. Por isso que é importante, então, você ler a Bíblia, porque se você não conhecer a revelação de Deus que está na Bíblia, até a sua oração, você ora da maneira errada. Se você não conhecer os princípios bíblicos que Deus prescreve na sua palavra, que Deus revela aqui nesta carta que Ele escreveu para nós, que é a Bíblia, se você não conhecer esses princípios, até o modo, a maneira como você ora pode estar errada. Ou melhor, se você não conhece esses princípios, é claro, vai estar errado. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, para que você possa não apenas orar, não apenas se dedicar a este hábito tão maravilhoso, mas que você possa orar da maneira bíblica, da maneira que Deus prescreveu, da maneira que Deus estabeleceu. Então hoje à noite a minha intenção é compartilhar com você esse estudo bíblico de forma assim, bem objetiva acerca da oração. O que é que a Bíblia vai nos ensinar sobre a oração? Então eu organizei aqui alguns textos bíblicos e eu vou ler juntamente com você ao longo desta explanação para que você entenda o que é que Deus nos ensina na sua palavra acerca da oração. A intenção aqui não é ser exaustivo, mas eu quero aproveitar este tempo e compartilhar alguns itens, algumas informações que são muito importantes para todos nós acerca desse assunto tão importante que é a oração. Então, em primeiro lugar, como eu disse, nós não podemos entrar em oração na presença de Deus de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. Precisa ter um meio. E a Bíblia vai dizer que só é possível nós entrarmos na presença de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. É somente através dele. E a gente faz isso com base nos méritos que ele mesmo adquiriu na cruz do Calvário em nosso favor. Então, queridos, quando você toma a decisão de se prostrar diante de Deus em oração, você precisa entender que você só pode fazer isso por meio de Jesus Cristo. Não interessa se você valoriza qualquer outro tipo de figura. Não interessa, neste contexto, se você destaca, se você reverencia, se você valoriza, se você dá importância para qualquer outra figura, inclusive da história da igreja. Pessoas sérias, pessoas que foram comprometidas com Deus, pessoas que foram usadas por Deus. Mas a Bíblia vai nos mostrar que para entrarmos na presença de Deus em oração, precisa ser através de Jesus Cristo. Não existe outra opção. Este é um princípio que está esculpido na palavra de Deus. Então, se você quiser orar, você precisa usar o meio adequado para isso. E o meio adequado para você entrar na presença de Deus através da oração é através do Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É isso que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Lá está dito que Jesus é o único mediador. Não existe outro. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Se a Bíblia, portanto, não for mentirosa, como de fato ela não é, então o único que pode mediar em nosso favor diante de Deus é Jesus. Não existe outra pessoa, não existe outra opção. Existem outros textos que confirmam isso. Além de 1 Timóteo 2,5, nós temos também Atos 4,12. Eu vou ler aqui e você pode acompanhar na sua casa ou mais tarde,
Depois que a gente encerrar o culto, você consulta isso através da gravação que vai ficar no vídeo aí. Atos 4:12 vai dizer assim, o apóstolo Pedro falando isso aqui, diante do Sinédrio. Ele diz assim, e não há salvação em nenhum outro. Olha que escritura forte, olha que texto forte. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então veja só que através de Jesus Cristo somente, através do nome de Jesus somente através do nome de Jesus é que nós podemos ser salvos, é através do nome de Jesus somente que nós podemos ser recebidos na presença de Deus. Existe também um outro texto que corrobora isso, que confirma isso, que é Efésios 3, 11 a 12. Efésios 3, 11 a 12. Se você tiver a sua Bíblia em casa, consulte comigo. Efésios 3, 11 e 12. Vai dizer assim, olha só. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja só, em Cristo Jesus, propósito de Deus estabelecido em Cristo Jesus, nosso Senhor, verso 12. Pelo qual, ou seja, através de Jesus, temos ousadia e acesso. Ousadia e acesso. Com confiança, mediante a fé nele. Então, mais um texto que confirma que se você quiser entrar na presença de Deus em oração, Jesus é o único mediador. Hebreus 7, 25 a 27. Outro texto muito importante. Hebreus 7, 25 a 27. Vai dizer assim, por isso também ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então veja só que coisa maravilhosa. A Bíblia está dizendo que Jesus é aquele que intercede por aqueles que se aproximam de Deus, por aqueles que chegam a Deus. Esse versículo aqui ele é muito claro, ele é muito transparente. Não deve haver dúvidas quando você tem acesso a este princípio bíblico, a este texto. Vou repetir. Por isso também pode salvar, ou seja, ele, Jesus, o contexto se refere a Jesus, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então é muito maravilhoso quando você vai para a palavra de Deus e descobre que é possível você entrar na presença de Deus. É possível você praticar a oração, ter um relacionamento com Deus. Mas você precisa entender que para que isto possa ser efetivado, o mediador é Jesus Cristo. Ou seja, você não pode se aproximar de Deus através de outro meio. O único meio, de acordo com a palavra de Deus, é através do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar dizendo assim, pastor, mas eu tinha uma outra visão sobre isso. Eu tinha uma outra ideia. É compreensível. Eu também, há muito tempo atrás, eu tinha uma opinião diferente. Eu tinha uma visão diferente. Mas depois que eu tive a oportunidade de estudar a palavra de Deus, depois que eu tive a oportunidade de ser exposto ao estudo da sã doutrina, depois que eu tive a oportunidade de ler a Bíblia, este é o ponto, ler as Escrituras, ler a Bíblia, porque às vezes temos a Bíblia em casa, temos as Escrituras em casa, mas, regra geral, ela fica esquecida numa estante, ela fica deixada de lado numa prateleira e a gente não manuseia, a gente não lê, a gente não acessa o conteúdo que está ali na palavra de Deus. Então, quando você não lê a Bíblia, quando você não vai lá ler a carta que Deus mandou para nós, que, como eu disse, é a Bíblia, você fica sem tomar conhecimento daquilo que Deus desejou compartilhar com você. Então, é natural, é compreensível que muitas pessoas até se sintam impactadas com essa verdade, mas esta é uma verdade bíblica. Esses princípios que eu estou compartilhando com você, eles estão todos na palavra de Deus, não são palavras minhas. Eu estou apenas compartilhando com você. Então, repetindo, se você quiser
se dedicar à oração, se você quiser conversar com Deus, se você quiser investir no seu relacionamento com Deus, através da oração, não existe, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Deus revelou na sua palavra, não existe outro meio. O único meio de você se aproximar de Deus, o único meio de você entrar na presença de Deus em oração é por meio de Jesus Cristo. Como diz a própria Bíblia, ele é o único mediador entre Deus e nós, seres humanos. Uma outra coisa que você precisa entender é o seguinte, é que Jesus Cristo, ele é o único meio, mas nós precisamos também entender como deve ser a nossa oração. Porque se você compreende que para entrar na presença de Deus em oração é através de Jesus, mas você precisa também entender, você precisa também aprender como deve ser a oração. Quais são os elementos que devem estar contidos na sua oração. Não basta apenas que você reconheça, que você aprenda, que você entenda que a oração, ela só pode ser praticada em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, através de Jesus. Não adianta você ficar só nesse primeiro nível, digamos assim. Você precisa avançar. E para avançar na oração, você precisa saber como deve ser a oração. Então eu anotei aqui alguns princípios que estão todos na Bíblia. Repito, eu estou tirando isso aqui da palavra de Deus. Então, como deve ser a nossa oração? Em primeiro lugar, a nossa oração, ela deve estar em sintonia com a vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Não é o Evangelho de João, é a primeira epístola de João. Lá no final da Bíblia, quase próximo do Apocalipse. 1 João, capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim: e esta é a confiança que temos para com ele. Ele quem? Jesus. Que, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, olha só, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. Então, a Bíblia está mostrando aqui para mim que quando eu estiver orando, eu preciso orar em sintonia com a vontade de Deus. O que eu vou pedir para Deus tem que estar em sintonia com a sua vontade. Eu tenho uma promessa de Deus aqui, que Deus vai ouvir a minha oração. Ou seja, Deus vai responder, Deus vai atender de acordo com o que eu estou pedindo, desde que o meu pedido esteja em sintonia, esteja em anuência, esteja em harmonia com a sua vontade. Então você quer saber qual é o segredo para que Deus responda a sua oração do jeito que você está pedindo? Ore em harmonia, ore em sintonia com a vontade de Deus. Esse é o segredo. Um outro princípio também acerca de como deve ser a nossa oração é que ela precisa ter uma motivação correta. Veja só o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tudo Bíblia Sagrada. Tudo que eu estou compartilhando com você, repito, está na Bíblia, é a palavra de Deus. Pastor, mas eu não conheço a Bíblia. Pastor, mas eu não leio a Bíblia. Então você não conhece esses princípios. Mas veja só como Deus é bom. Veja só como Deus é maravilhoso. A pandemia está aí fora, mas Ele está dando para nós uma oportunidade de nos aproximarmos mais dele da maneira correta. Olha que coisa maravilhosa, como Deus é bom. Mesmo no meio do caos, Ele é capaz de nos abençoar. Isso é uma bênção hoje na sua vida, porque se você não conhecia isso, você está tendo a oportunidade de conhecer. Então olha só o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem, repetindo, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Tem traduções que dizem em vossos deleites. Ou seja, o apóstolo Tiago está dizendo aqui que quando uma pessoa ora, e pede algo para Deus, mas com uma intenção errada, com uma motivação errada, como por exemplo nesse caso aqui, para esbanjar em prazeres, ou seja, uma oração com uma motivação egoísta. Quando a oração é desse tipo, Deus não vai responder, Deus não vai atender conforme está sendo pedido. Então, além de você precisar orar em sintonia
com a vontade de Deus, você precisa também entender que a oração ela tem que ter uma motivação correta. Então, se você ora com uma motivação baseada em egoísmo, se você ora com uma motivação que está relacionada a algum tipo de situação que Deus não aprova na sua vida, de repente você tem pedido alguma coisa para Deus e Deus não se agrada do que você está pedindo, porque lá no fundo do teu coração, você está fazendo esse pedido para Deus, mas a sua verdadeira intenção é que Deus faça com que as coisas aconteçam para você participar de um contexto, de uma situação que Deus não aprova. Existem pessoas que pedem coisas a Deus e que Deus tem nojo, porque Deus é santo, Deus reprova o pecado e Deus conhece a intenção do íntimo do nosso coração. Então, quando você vai orar, você tem que ter cuidado para que a sua oração ela seja imbuída, ela seja revestida, ela seja impulsionada com uma motivação correta. Se você está pedindo alguma coisa para Deus, mas a tua motivação não é correta, Deus não vai te atender. Por exemplo, se você pede para Deus tratar alguma situação no seu casamento, um exemplo, mas você pede para Deus fazer alguma coisa que vai trazer uma repercussão negativa, que vai trazer tristeza, que vai trazer frustração, que vai quebrar o teu compromisso conjugal, que vai afetar o teu relacionamento com a tua esposa ou com o teu marido. Você acha que Deus vai atender um pedido desse? Você acha que Deus vai compactuar com uma situação que Ele não aprova? Você acha que Deus vai ser conivente com uma situação que não é correta? Então você tem que ter muito cuidado com o que é que motiva a tua oração. Se você pede algo para Deus que não tem uma motivação correta, se você pede algo para Deus que Deus não aprova como motivação, Deus não vai te atender. É muito importante que você entenda isso. Uma terceira situação ainda acerca da oração é que ela precisa ser praticada com uma postura de humildade. A oração não pode ser praticada de qualquer jeito. Para você entrar na presença de Deus, você precisa se prostrar com um coração humilde. Deus conhece o teu coração. E se você entra na presença de Deus com arrogância, com empáfia, com orgulho, com altivez, com soberba, Deus sabe, porque Ele é onisciente. Ele conhece os teus sentimentos. Ele conhece o íntimo do teu coração. Então não adianta você querer entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Você precisa entrar na presença de Deus com um coração quebrantado. Vamos ver aqui quais são alguns versículos que estão na Bíblia e que corroboram, que ratificam, que confirmam isso que eu estou falando. Se não, vejamos, Tiago capítulo 4, ainda no livro de Tiago, mas agora é o capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago fica depois de Hebreus, quase lá no final da Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Olha só que palavra forte. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Aos humildes. Aos humildes. E o versículo 7 também é muito interessante. Ele diz assim, sujeitavos, portanto, olha o conectivo aí. Sujeitavos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, queridos, quando você vai entrar na presença de Deus em oração, você precisa entrar com uma atitude de humildade. Você precisa entrar diante de Deus com um coração quebrantado. Existe um outro texto que está no Salmo 51, versículo 17. Também é um texto muito interessante. Salmo 51, versículo 17. Olha o que diz o texto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então olha só o que o salmista está falando aqui. Ele está confirmando uma informação que Tiago vai falar séculos depois, lá no Novo Testamento. O salmista, 500 anos antes de Cristo, ele está ratificando. Ele está dizendo aqui, ele está mencionando previamente o que Tiago vai ratificar lá na frente. Ele está dizendo coração quebrantado, um coração compungido, um espírito quebrantado, um coração contrito, Deus não vai desprezar.
Então não adianta uma pessoa querer receber a bênção de Deus, mas ela não entrar em oração na presença de Deus com uma atitude que não seja uma atitude de quebrantamento, com um coração humilde. Nós precisamos entrar diante de Deus com uma postura de humildade. Eu queria abrir um parênteses aqui para também esclarecer algo que muitas vezes tem sido mal entendido dos nossos dias. No final do século XX, entrou uma onda nova no meio evangélico. E no meio dessa onda, em função do movimento neopentecostal, muitas interpretações distorcidas da palavra de Deus foram se espalhando no meio cristão. E uma delas é aquela ideia de que você é filho de Deus e, por ser filho de Deus, você tem o direito de pedir o que você quiser, porque Deus vai ter que dar para você. Jesus morreu por você na cruz, então tudo que você tem para receber é direito seu. Tem até uma canção que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos, né? E aí por aí vai. Então as pessoas muitas vezes se equivocam com isso. E existem algumas igrejas, alguns grupos religiosos que vão mais além. E eles dizem assim: olha, você não tem que pedir apenas para Deus, você tem que determinar a sua bênção, porque é direito seu. Mas olha só o que a Bíblia diz. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 7. É um texto que esses grupos religiosos costumam usar. Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7 vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Então, alguns grupos, alguns pastores, alguns líderes, eles pegam esse texto e fazem uma interpretação distorcida. Eles dizem assim: olha, está dito que o que nós pedimos, o Senhor vai nos dar. São palavras de Jesus, estão no Evangelho. Então, se eu pedir, Deus vai ter que me dar. Então, você não precisa apenas pedir, você tem que determinar, porque é seu direito, Deus vai te dar. Ele empenhou a sua palavra. Acontece, queridos, que o verbo pedir, no original, na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, ele tem sentidos diferentes. Quando você vai ler lá no original, lá no grego, você vai descobrir que o que Jesus está falando aqui não é pedir no sentido que muitas vezes as pessoas entendem. Então, na língua original, o verbo usado indica, nessa parte do Evangelho de Mateus, nesse versículo explicitamente, indica a posição inferior de quem pede. Então, quando Jesus diz pedi e dar-se-vos-á, Jesus está dizendo que a pessoa deve pedir, mas com uma posição de submissão. A pessoa deve fazer o pedido, mas entendendo que ela está no nível inferior. A pessoa deve pedir a Deus, mas entendendo que ela depende da misericórdia de Deus para ser atendida, que ela depende da compaixão de Deus para ser atendida. O que o texto quer dizer é que a pessoa deve pedir, mas ela deve pedir com uma atitude de humildade. O verbo é aiteo, que é um verbo específico utilizado no grego do Novo Testamento para aquela pessoa que está pedindo para alguém que é superior a ela. Então é como se fosse o pedido de um servo para um rei. Um servo não faz um pedido para um rei como se ele estivesse no mesmo nível que ele, que o seu senhor, que o seu rei, porque na verdade ele não está. Então, quando um servo fazia um pedido para o seu rei ou para o seu senhor, ele fazia esse pedido em postura de humildade, em uma posição de quebrantamento, de humilhação. Ele não chegava lá com arrogância, ele não chegava exigindo. Então, quando Jesus diz pedir e dar-se-vos-á, essa palavra, esse verbo no grego, significa pedir com atitude humilde, com atitude de submissão, com um coração quebrantado. Então, você precisa ler o texto, mas tentar compreender o que é que ele quer dizer no seu sentido verdadeiro, no seu sentido contextual. Quando a Bíblia quer falar sobre o relacionamento entre duas pessoas que estão no mesmo nível, o verbo vai ser outro. Não vai ser mais aiteo, vai ser erotal, que é um outro verbo, um outro vocábulo. E aí sim, ele é utilizado para pessoas que pedem um favor, pedem alguma coisa para outro, mas que estão no mesmo nível. No mesmo nível de hierarquia, no mesmo nível de autoridade, ou no mesmo nível de relacionamento. Mas quando é um pedido
para alguém que está acima daquele que pede, numa posição hierárquica superior, numa posição hierárquica acima, ele não usa esse verbo erotal, ele usa o verbo aiteo, que, como eu disse, é esse verbo que indica uma posição de humildade, uma posição inferior. Então, quando você for orar ao Senhor, quando você for entrar na presença de Deus, através da oração, você deve entrar com uma postura de humildade. Não é porque Jesus disse pedir e dar-se-vos-á que você vai se achar no direito de pedir o que você quiser, porque o Senhor falou que ele vai lhe dar. Não é assim. Você pede, mas você pede com uma atitude de quebrantamento, com um coração humilde. Isto já implica dizer que Deus não está obrigado a dar o que você está pedindo. Você está pedindo com uma atitude de humildade. Então ele vai analisar o teu pedido para ver, por exemplo, como já foi dito anteriormente, se o que você pediu está de acordo com a vontade dele. Ou também se o que você está pedindo tem uma motivação correta, porque às vezes a tua motivação pode estar errada. Então, resumindo, você precisa orar com uma postura de humildade. E por fim, eu acrescentei aqui mais um outro elemento que deve estar também presente na oração. A oração precisa, recapitulando, ela precisa estar em sintonia com a vontade de Deus. Em segundo lugar, ela precisa ter uma motivação correta. Em terceiro lugar, ela precisa ser praticada com uma postura de humildade. E, para encerrar, o último ponto, ela também deve ser dinâmica. Dinâmica, o que significa isso? Que a oração, queridos, ela precisa estar atrelada a atitudes, a ações. Ou seja, não é preciso e você não deve apenas pedir a Deus através da oração. Você deve também tomar uma atitude, olhar à sua volta e ser ousado, e se arriscar, e se expor, correr atrás daquilo que você pediu para Deus, se preparar, se planejar antecipadamente, se organizar para que os seus esforços possam ser efetivados e você possa ver, sob a dependência de Deus, debaixo da condução de Deus, o seu projeto ser atendido, ser executado, ser efetivado. Tem um texto bíblico que eu selecionei aqui que confirma isso. 1 Crônicas 5, 1 Crônicas capítulo 5, lá no Antigo Testamento. 1 de Crônicas capítulo 5. 1 de Crônicas capítulo 5, versículos 18 a 22. Olha que texto interessante. Dos filhos de Ruben, 1 Crônicas 5, 18 a 22. Dos filhos de Ruben, dos gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760, capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles. E os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos. Porque na peleja, olha o segredo deles, porque na peleja clamaram a Deus. Na peleja, no momento do combate, clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Confiaram nele. Levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 12.000 jumentos e 100.000 pessoas. Verso 22. Porque muitos caíram, feridos à espada, pois de Deus era a peleja. Olha só esse segredo maravilhoso aqui. Pois de Deus era a peleja. Ou seja, Deus estava pelejando por eles. E habitaram no lugar deles até ao exílio. Então veja só que coisa interessante. Essas tribos israelitas, eles foram enfrentar tribos inimigas, tribos adversárias. Mas o texto está dizendo que eles estavam equipados para o combate. Ou seja, você consegue inferir do texto que antes deles irem para o combate, eles se prepararam, eles se organizaram. Havia um planejamento estratégico, havia um estudo de situação prévio,
Havia alguns cuidados previamente pensados e devidamente elaborados. Mas além disso, diz o texto bíblico no versículo 20, que no meio da peleja, quando eles estavam já executando ali as suas tarefas, quando eles estavam já ali enfrentando o inimigo, eles também tomaram uma atitude que fez toda a diferença. Eles clamaram a Deus. Eles pediram a bênção de Deus. Eles oraram ao Deus vivo. E o texto vai dizer no versículo 22 que Deus concedeu a eles a vitória porque Deus começou a pelejar por eles. Aquela batalha passou a ser de Deus. Aquela batalha passou a ser do Senhor. Por quê? Porque eles oraram a Deus. Porque eles clamaram ao Senhor e a vitória veio. Então o que é que eu aprendo aqui, queridos? Que a palavra de Deus nos ensina um princípio muito importante. Qual seja? A oração, ela não precisa ser realizada e a gente ficar de braços cruzados. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é que quando você ora, você precisa se movimentar. Por isso que ela tem que ser dinâmica. Ela não deve ser estática, ela não deve ser parada. Você não precisa ficar em uma atitude de inércia, não. Você pede a bênção de Deus, você ora ao Senhor, você clama ao teu Deus em função do teu projeto, em função daquilo que você tem desejado, em função daquilo que você tem buscado diante do Senhor em oração. Mas além disso, você se movimenta, você estuda, você planeja, você trabalha, você distribui currículos, você faz um curso, você conversa com as pessoas, você procura se informar, você se mexe. Você não fica apenas na oração. Você parte também para a ação. Você toma atitudes. E aí, quando você começa a bater nas portas, aí a porta se abre. Por quê? Porque você não está sozinho. Deus está pelejando por você. Esse é o segredo deste princípio aqui. A oração deve ser dinâmica, porque quando ela se torna dinâmica, ela se torna acompanhada de atitudes. E atitudes que expressam dependência junto a Deus. Eu queria, então, encerrar este estudo bíblico perguntando a você, você tem praticado o hábito da oração? Como é que você tem lidado com esse assunto, com esse tema tão importante? Não adianta você dizer que você quer se aproximar mais de Deus, meu querido, minha querida, mas você não pratica o hábito da oração. Não adianta você dizer que você quer conhecer mais a Deus se você não investe num relacionamento com Ele através da oração. Se você ficar apenas dizendo no seu coração que você quer se aproximar mais de Deus, que você quer ter comunhão com Deus, mas você não investe na prática da oração, se você não investe no hábito da oração em um relacionamento com Deus, você vai continuar no mesmo lugar. Agora, é muito importante também você entender que se você tomar a decisão daqui para frente, de hoje em diante, de começar a praticar o hábito da oração, porque de repente você não vinha fazendo isso. Eu quero dizer para você que você não precisa se maldizer por isso. Deus é um Deus misericordioso. O Deus vivo, o Deus que nós estamos compartilhando aqui, é um Deus que se compadece de nós, é um Deus misericordioso. E Ele tem nos dado uma segunda chance. Eu não sou melhor do que você. Como você, um dia também, eu não tinha conhecimento dessas coisas. E Deus um dia me deu a oportunidade para poder entender melhor isso aqui, estudando as Escrituras. Então eu quero dizer para você que daqui em diante, você pode voltar a praticar, ou melhor, você pode iniciar a prática da oração. Mas é importante que você faça isso observando os princípios que estão na palavra de Deus. Não queira orar de qualquer maneira. Leve em conta os princípios que estão na palavra de Deus, para que você não venha a orar da maneira errada. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia com esse vírus aí, mas é também um tempo de oportunidade. Existe um perigo de ameaça para a nossa saúde, por isso a gente deve ficar recolhido em casa, observe isso por enquanto, mas você não precisa ficar de braços cruzados. Você deve aproveitar este momento para investir na oração, para investir mais tempo no seu relacionamento pessoal com Deus. Não só através da oração, mas também através do estudo, da leitura e do estudo da palavra de Deus. Faça isso. Faça isso. Deus vai se revelar ao seu coração. Deus vai falar contigo através da sua palavra. Porque essa palavra não é minha, essa palavra não é de homens, essa palavra é de Deus. Então ela tem poder para falar ao nosso coração e ampliar a nossa visão, o nosso discernimento espiritual. Faça isso e você vai ver que coisa maravilhosa. E Deus pode inaugurar um tempo novo na sua vida. Eu queria encerrar esse momento orando com você. Aí onde você está, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai.